Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar com o Flutter mostrando como usar o banco de dados SQLite e realizando um CRUD básico. Na aula desta semana nós vamos implementar a exclusão de um contato. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code com o meu código do meu projeto carregado, e aqui eu tenho o emulador Android, eu estou usando o Android. Então nós já implementamos aqui a exibição dos contatos, incluímos 2 contatos, e eu posso, até o momento, selecionar um contato, realizar a edição, ou então, se eu quiser incluir um novo contato, eu também posso fazer isso. Então o que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos implementar a exclusão de um contato que o usuário vai poder selecionar. Então, para fazer isso, eu tenho algumas estratégias. Existem diversas abordagens que você pode utilizar para excluir um item de um list view ou excluir um registro de um banco de dados. Nós já temos definido o método para excluir o registro na nossa classe Database Helper. E a nível de interface, nós temos algumas opções que eu gostaria de mostrar. Uma opção que você pode utilizar é usar o widget Dismissible, que ele é usado para implementar o padrão deslizar e arrastar para descartar o item. A implementação dele é muito simples. Você cria uma lista de itens, envolve cada item com um dismissible e implementa um arrastar e soltar. Aqui, ó, visualmente, você vai poder definir o arrastar e soltar. O usuário ele vai clicar em cima do ícone, ele vai arrastar para a direita e vai aparecer aqui um destaque, uma cor que você define sobre o item, e com o ícone que também você pode definir. E também você pode usar um snack bar e informar qual item foi removido. Essa é uma abordagem. Eu já publiquei um artigo sobre esse widget no meu site. Eu vou abrir aqui o link desse artigo. Ó. Aqui eu apresento o widget, mostro como utilizar, mostro alguns exemplos, olha, de como utilizar. Você vê que como ele funciona. Você arrasta o item selecionado e ele exclui. Você pode exibir uma mensagem também. Você pode colocar um ícone para ficar mais visualmente elegante. Então está aqui nesse artigo os detalhes sobre como usar o Dismissible. Uma outra opção que você pode utilizar é usar a função showModal_Sheet, que é uma função que mostra uma folha de fundo modal do Material Design. Essa folha é uma alternativa ao menu ou caixa de diálogo de alerta e impede que o usuário interaja com o restante do aplicativo. Visualmente, mais ou menos assim, ó. Você tem sua aplicação, aqui quando ele clica no botão, ele vai aparecer aqui uma folha de fundo modal com as opções que você definir, e aqui você vai ter que selecionar uma das opções que você também vai implementar. Esse seria a utilização da função showModal_Sheet. Uma outra opção que nós podemos usar é colocar um Raised Button na página de contato quando eu selecionar o usuário. Por exemplo, aqui, ó, eu vou abrir o meu emulador Android. Quando eu seleciono aqui, ó, aqui eu colocaria um button, como está sendo mostrado na imagem aqui, deletar, e implementaria a exclusão do contato. E a opção que eu vou utilizar, eu vou usar um icon button e um alerta dialog. Eu vou colocar o icon button no list view, do lado da exibição dos dados do contato, eu tenho a imagem, os dados, e vou colocar um icon button aqui. E aí quando eu clicar nesse ícone do botão, ele vai exibir um alerta dialog com as opções de cancelar e de excluir o contato. Então vamos recordar como que nós montamos o layout aqui da exibição dos contatos. Eu tenho um card, né? Dentro desse card eu tenho uma linha, aí eu tenho o container que exibe a imagem, aí eu tenho uma column com 2 colunas, e aí em cada coluna eu defini o texto, o nome e o e-mail. E aqui, ó, eu vou definir o icon button. E para fazer isso de maneira bem resumida, no row eu vou definir um espaçamento, né, porque eu estou colocando o icon button dentro da linha, tá vendo? Ó? Não é dentro da coluna. Então dentro da linha eu vou ter o container, a coluna e agora o icon button. Então eu vou definir esse space Evelyn, que é um tipo de espaçamento, para o meu ícone não ficar grudado aqui na lateral da coluna. E depois aqui, quando eu definir o icon button, eu defino o icon button, um ícone para ele, que eu vou definir o ícone delete. E o evento onPressed, eu vou usar o alerta dialog, que eu estou chamando de confirma exclusão. Vou passar o context, o ID do contato e o index. E aqui quando ele exibir, eu vou ter 2 botões. Aqui no confirma exclusão, eu já mostrei o alerta dialog na aula anterior. Eu vou definir um botão, cancelar. Quando o usuário clicar no botão cancelar, ele vai apenas fechar a janela. Ó.
E no botão excluir, tenho que dar um set state, né, que eu vou atualizar o estado da minha aplicação, vou remover o item do list view e depois vou remover do banco de dados. Aí eu fecho a janela. Então essa é a implementação que eu vou utilizar. Então eu vou abrir aqui o meu projeto no Visual Studio Code, onde eu tenho aqui o arquivo home_pagedart aberto. E aqui no meu list view, que é a minha lista de contatos, eu vou procurar a linha, a row, e aqui eu vou definir um main axis alignment. E eu vou definir a opção Space Evelyn. Ó, ele já está ajustando aqui o espaçamento, note que ele alterou a disposição do container. E agora eu vou incluir o icon button. Então, para mim incluir o icon button, eu tenho que incluir ele dentro da linha, né? Então, ó, eu tenho a linha, eu tenho os widgets que eu estou colocando dentro da minha linha. Aí eu estou colocando o container, depois eu coloquei o column, envolvi com padding. Então, tem que ser depois desse padding aqui, ó. Eu tenho o column, o padding, e aqui, ó, estou dentro da linha. Então, eu vou vir aqui e vou definir um icon button e vou definir nele um ícone, que vai ser o botão de deletar e o evento onPressed. Então, quando eu clicar nesse botão, eu vou chamar aqui um método que eu vou definir confirma exclusão. Eu tenho que passar o context para esse método, tenho que passar qual é o ID do contato que eu estou excluindo e tenho que passar o índice do meu list view. Aqui é a instância do context, né? Então eu tenho que definir um método agora, um método que é underline confirma exclusão, é um método privado, onde eu estou passando o context, o ID do contato que eu vou excluir e o índice dele no list view. Ó, por enquanto, eu tenho apenas a exibição do ícone, tá vendo? Agora eu vou implementar a exclusão. Quando eu clicar aqui nesse ícone, eu vou exibir uma caixa de alerta com as opções de cancelar ou confirmar a exclusão. Então eu vou vir aqui embaixo, ó, bem aqui, eu vou copiar e colar o corpo desse método, aonde eu uso um show dialog, uso um alerta dialog, definir um título, ó, excluir contato, o conteúdo confirma a exclusão do contato e aqui eu vou definir as actions. Então dentro dessas actions, ó, vou definir dois botões, um para cancelar e outro para excluir. Então, para cancelar, eu vou usar um threat button, vou definir um texto aqui, que eu vou chamar de cancelar, e definir o evento onPressed, que aqui, para cancelar, eu vou dar um navigator, off, context, e vou dar um pop. Então, isso vai fechar a janela. Se eu vir aqui, ó, e eu clicar no button, ó lá, cancelar já está definido, ele fecha a janela, tá? Então, agora o outro button que eu vou definir vai ser um threat button, vou definir um texto como excluir. No evento onPressed, então aqui eu vou excluir do list view o item selecionado, né? Então eu passei aqui o índice desse item, só que eu vou definir isso dentro de um set state, né? Eu vou dar um set state e vou fazer assim, ó, contatos, que é meu list view, remove at no índice. Então isso vai remover apenas o item do list view. Para mim excluir do banco de dados, eu vou ter que usar minha instância db, delete contato e vou passar aqui, ó, o contato ID, que é o ID do contato que eu selecionei, que eu passei aqui, ó. E aí eu vou fechar a janela, vou ter que dar um navigator off context pop. Pronto. Então agora a minha implementação está completa. Vou abrir aqui o meu emulador. Então, se eu clicar aqui, eu já vou ver as duas opções, cancelar e excluir, tá? Então, vamos para um novo item aqui. Eu vou colocar aqui, ó, Bianca, vou colocar bianca@email.com.br e vou incluir. Está aqui a Bianca incluída. Agora eu vou excluir a Bianca. Vou clicar aqui, ó. Se eu clicar em cancelar, ó, ele retorna. Se eu clicar em excluir, ó lá, ele remove do list view e a Bianca foi excluída. Então, nessa aula era isso que tínhamos para apresentar. Na semana que vem, nós vamos tratar a imagem do usuário.